Para todo mundo que está assistindo aqui, caso já não esteja inscrito, convido a se inscrever no canal. Recomendo também marcar lá o sininho no canal para ser sempre notificado dos programas ao vivo, de novas postagens. Pronto, essa aqui, tá? Essa página aqui é a página do Audiência Insights e é uma página que vocês devem, para quem trabalha com marketing digital, como eu falei, já deve estar usando isso aqui há muito tempo. Para quem trabalha com assessoria, que é candidato, é uma ferramenta poderosíssima para você conseguir fazer não só um estudo para uma campanha específica, mas para toda ação de marketing que você vai fazer no ambiente digital, Facebook, Instagram, tá? Então, por exemplo, vou voltar aqui, eu acho que passei rápido demais, tá? Se eu estiver rápido, pessoal, por favor, chamem atenção, peça para repetir, que eu repito sem nenhum problema, tá? Não vou cobrar por isso. Então, estou aqui na página, eu vou só clicar aqui nesse botão, acesse o Audiência Insight, cliquei, eu entro nessa página aqui, e aí ele me pergunta, eu quero ver todo o Facebook, eu quero ver pessoas conectadas à sua página, tá? Eu vou colocar a princípio todo o Facebook, eu quero mostrar um pouquinho essa ferramenta para vocês e depois eu mostro a minha página específica, onde tem informações complementares àquelas que vocês viram na ferramenta anterior dentro do próprio Facebook, tá? Agora, olha só o quanto isso aqui é bacana, tá? Primeiro eu posso escolher aqui a localização, tá? Digamos que eu estou, vamos dizer, em Minas Gerais, tá? Terra do meu pai, tá? Então vamos aqui, Minas Gerais. Olha só, pessoal. O que a ferramenta me traz automaticamente? Eu vou falando aqui alguns dados, tá? Primeiro, ele me fala que lá em Minas, existem de 10 a 15 milhões de pessoas que acessaram ao Facebook nos últimos 30 dias, tá? Ou seja, são usuários ativos, não quer dizer que seja a base do Facebook, a base lá em Minas é maior, mas eles têm usuários ativos, são pessoas que se conectaram nos últimos 30 dias ao Facebook, então de 10 a 15 milhões, tá? E o que ele já começa a me trazer aqui algumas informações? Olha só, o usuário do Facebook lá em Minas, a maioria dele são de mulheres. Como eu falei com vocês, na maior parte das pesquisas que eu faço, é isso que acontece, tá? 54% de mulheres, 46% de homem. A maior parte do público em Minas, dentro dessa rede social, tem entre 25 e 34 anos, tá? A maioria é casado, tá? Só chamar atenção para uma outra informação que também que pouca gente sabe. Esse gráfico cinza aqui mais fraquinho atrás, eu estou olhando aqui, por exemplo, não sei se vocês estão vendo o meu cursor. Ah, estão, beleza. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo no box de relacionamento que a maior parte do público ele é formado de pessoas casadas, tá? 44%. Ele tem um gráfico cinza aqui por trás e tem um azul mais forte. Esse cinza é a média mundial do Facebook. E esse azul é o filtro que eu estou fazendo. Ele me permite, dessa forma, eu poder fazer uma comparação do meu filtro em relação ao universo, tá? Falando em universo, só uma informação interessante. O Facebook, por uma questão de privacidade, ele não fornece o número de audiência e dados de menores de 18 anos, tá? Então você pode ver aqui, ó, que você pode fazer depois segmentação por idade, mas nunca menos de 18 anos. Ou seja, na verdade, lá em Minas, existem mais de 10 a 15 milhões de pessoas que acessam o Facebook nos últimos 30 dias. Por que eu digo que tem mais? Porque ele não contabiliza aqui pessoas abaixo de 18 anos, tá? E com certeza esse público está dentro do Facebook. Então, olha só, formação gratuita disponível para todos vocês. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver o nível de escolaridade. A maior parte do público no Facebook, ele está em Minas, tá na faculdade, tá na faculdade ou finalizou a faculdade, tá? Eu consigo, por exemplo, consigo inclusive
ver informações sobre cargo, tá? Então, por exemplo, eu posso aqui, eu estou vendo um dado comparando aqui a relevância com o cargo. Eu posso ver aqui em valores absolutos, tá? Então, pessoas que têm algum tipo de relação de cargo com comunidade de serviços sociais é a grande maioria em Minas, tá? Pessoas relacionadas à gestão vêm em seguida, educação e biblioteca logo depois, tá? Então você consegue também ter uma ideia dos cargos que mais são ocupados por usuários de Facebook em Minas, tá? As páginas mais curtidas, tá? Aí aqui tem outro dado muito interessante, tá? Você consegue, por exemplo, ver dentro do filtro que você está utilizando dados relacionados a esporte, jornal, sites de notícias, estação de rádio, inclusive política, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está vendo que as páginas mais curtidas, mais envolvidas lá em Minas de política são essas duas, tá? Restaurante e aqui um outro dado relacionado à relevância que essas páginas têm com o público que a gente está estudando. Localização, ele faz uma listagem das cidades, né? Então, por exemplo, aqui eu posso relacionar por números absolutos, né? E eu vejo que Minas, em Minas, a capital, Belo Horizonte, é o local onde tem o maior número de usuários do Facebook, compreende 9% do público, tá? E aqui, pessoal, eu posso fazer vários filtros. Digamos que eu sou um político que eu tenho uma relação, por exemplo, com a saúde, né? Ou seja, eu quero saúde pública, né? Eu quero saber do daquele número de pessoas, quantas demonstraram interesse por saúde pública. Olha só, daquele universo que nós tínhamos inicialmente lá em Minas de 10 a 15 milhões, 450 mil a 500 mil pessoas demonstraram interesse por esse assunto nos últimos 30 dias. Olha só que dado interessante. De novo, se eu volto lá em dado demográfico, eu posso ter uma alteração. Olha só, eu tenho um crescimento da proporção de mulheres em relação ao homem. Eu já vejo que esse assunto aqui é mais interessante para mulheres do que para homem. Eu já consigo ver que eu tenho um crescimento da faixa etária de 24 a 34 anos em relação à faixa etária de 35 a 44 anos, que era a maior. Eu consigo ver por localização, eu vejo que Belo Horizonte eu perco um pouquinho a participação, que era de 9 cai para 7, mas continua sendo a que tem maior número de pessoas conectadas ao Facebook e que tem um interesse. E eu posso incluir aqui outros interesses. Eu não vou fazer isso, mas assim, sugiro que depois vocês entrem, quem não conhece, e faça aqui, a ferramenta é gratuita, façam várias brincadeiras, tá? Você pode, por exemplo, eu não quero ver Minas como todo, eu quero ver minha cidade, tá? Até porque nós estamos próximos aí de uma campanha municipal, né? Então, Belo Horizonte, né? Então eu consigo ter uma informação da cidade, tá? Então, por exemplo, aqui porque eu vou tirar esse filtro bem aqui, tá? Olha só, em Belo Horizonte, eu tenho de 2 a 2,5 milhões de pessoas conectadas a essa rede social nos últimos 30 dias, tá? Deixa eu vir aqui para o dado demográfico, são 54% de mulheres. Eu posso analisar minha cidade, tá? Pode ser uma cidade pequena, não tem nenhum problema. Ele vai te trazer um dado aqui do número de pessoas conectadas na sua cidade e dados, informações, como eu falei, relacionadas ao gênero, à idade, o relacionamento, o nível de escolaridade, cargo. Ele te fala, entre uma série de categorias de páginas, qual é a página que tem maior relevância para esse público, tá? Então, loja de roupas, compras, tá? Eu posso ver outros aqui, tá? A política perdeu mais relevância aqui, mas eu posso depois procurar. Opa, guardar uma hora, pronto, tá? E aí eu posso olhar quais são as páginas que esse meu perfil. Então, sugiro todos vocês depois procurarem aqui essa plataforma, Audiência Insights, e estudar um pouquinho, tá? É muito bacana.